Olá, tudo bem? Eu sou o Gelson Oliveira, você está no canal Filosofia em Obras. Você já se perguntou sobre por que a sexualidade tem ganhado cada vez mais atenção no mundo contemporâneo? Essa pergunta mobilizou o filósofo Michel Foucault a escrever uma série de livros a respeito da história da sexualidade. Estou aqui com o volume 1, mas a gente tem o 2 e o 3 e agora também acaba de sair o volume 4, que foi publicado póstumamente. O primeiro volume da História da Sexualidade foi publicado pelo Foucault em 1976 com o título A Vontade de Saber. Outros dois volumes seguiram esse primeiro e foram publicados em 1984 com os subtítulos de O Uso dos Prazeres e o Cultivo de Si. Recentemente, em 2018, sai um quarto volume que é póstumo e que demorou a ser publicado porque o próprio Foucault não queria que que seus escritos póstumos fossem publicados. Bom, como a gente pode facilmente deduzir, o objetivo de Foucault nessa obra é contar então a história da sexualidade, dando destaque para aquilo que acontece a partir do século XVI, XVII até o século XIX, que vai ser marcado por uma espécie de exacerbação do discurso sobre a sexualidade. Esse movimento, esse processo histórico coincide com o avanço do capitalismo e da sociedade burguesa. E o Foucault então vai mostrar como, ao invés daquilo que a gente geralmente acredita que há neste período uma espécie de proibição ou de repressão à sexualidade, como o que acontece é o inverso, é uma facilitação, uma progressão, uma proliferação desses discursos com vistas a um domínio maior, a um poder maior, com vistas, portanto, a um controle da sexualidade. Nesse primeiro volume, A Vontade de Saber, como o próprio título também deixa claro, o Foucault vai descrever como o capitalismo, como o sistema capitalista de poder acaba por promover tornar o sexo um assunto de confissão em vista do domínio das sexualidades e tendo como último objetivo a formação, a formulação dos sujeitos éticos ou dos sujeitos no mundo contemporâneo. A sexualidade passa a ser confessada com vistas a que esta confissão transfira o saber sobre o sexo para aquele que recebe, que ouve essa confissão e, portanto, este saber gere um determinado poder de criar indivíduos, criar subjetividade. O primeiro capítulo se chama Nós Vitorianos. É nele que Foucault mostra como a sexualidade, que era alguma coisa, digamos, do nível do descontrole, passa a ser tratada como algo, digamos assim, controlado pela etiqueta, pelos bons costumes. O sexo passa a ser, segundo ele, alguma coisa ligada, então, àquilo que vamos chamar assim, os códigos, né? Os códigos da obscenidade. O sexo passa a ser controlado cuidadosamente, passa a ser encerrado no âmbito da casa, da família conjugal, né? E o casal passa a ser então o legítimo e digamos assim e único detentor da sexualidade. O segundo capítulo da obra se chama A Hipótese Repressiva. E nela o Foucault justamente analisa esta hipótese da repressão da sexualidade, mostrando que, na verdade, essa repressão passou pelo domínio do discurso, pela incitação, do que ele chama então incitação aos discursos e uma espécie de implantação perversa deste controle discursivo. A gente então tem que agora falar da sexualidade, mas falar confessando-se. Foucault vai chamar atenção sobre o fato de que esse discurso sobre a sexualidade, que busca então um domínio sobre os indivíduos, um poder sobre a sexualidade, porque ela cria subjetividade, faz com que haja um interesse maior também por aquele sexo, digamos assim, considerado pervertido, o sexo dos homossexuais, dos masturbadores, o sexo das crianças, e todas as instituições modernas passam a ser instituições
que buscam uma discursividade controladora a respeito do sexo, seja então a família, seja a escola, seja os governos, até que chegue naquilo que é o tema do terceiro capítulo deste livro, que é justamente a ciência do sexo, a sexualidade agora tida como uma ciência. O contorno disso é o surgimento das ciências humanas no século XIX, que segundo Foucault vão contribuir para que esse discurso agora ganhe ares científicos. Então agora a gente vai ter, por exemplo, com a psicologia, especialmente com a psicanálise, mas também com a sexologia, com todas as ciências, digamos, humanas que tratam da sexualidade, um lugar para que esse discurso seja agora contabilizado na forma de técnicas de controle. Numa das passagens desse capítulo terceiro, a gente pode ler uma espécie de resumo da proposta de Foucault. Ele diz: consideremos a hipótese geral do trabalho. A sociedade que se desenvolve no século XVIII, chame-se burguesa, capitalista ou industrial, não reagiu ao sexo com uma recusa em reconhecê-lo. Ao contrário, diz Foucault, instaurou um aparelho para produzir discursos verdadeiros sobre ele, ou seja, discursos agora carimbados com, digamos assim, o aval da ciência. Não somente falou muito e forçou todo mundo a falar dele, mas também empreendeu a formulação de uma verdade regulada, como se suspeitasse nele um segredo capital, como se tivesse necessidade dessa produção de verdade, como se fosse essencial que o sexo se inscrevesse não somente numa economia do prazer, mas também num regime ordenado de saber. O quarto capítulo da Vontade de Saber, escrito por Foucault como o primeiro volume da sua História da Sexualidade, é justamente aquele que trata então da sexualidade como um dispositivo de poder, como um dispositivo de controle. Então ele mostra nos 4 itens do capítulo o que está em jogo, qual é o método, o domínio e o que ele chama de periodização. Uma passagem desse texto mostra então que o que está em jogo nas investigações que virão a seguir, diz ele, que o próprio Foucault desenvolve, é dirigirmos-nos menos para uma teoria do que para o que ele chama de analítica do poder, para uma definição do domínio específico formado pelas relações de poder e a determinação dos instrumentos que permitem analisá-lo. Então, veja, não é fazer o Foucault não pretende fazer uma teoria sobre a sexualidade, mas antes de qualquer coisa mostrar como a sexualidade é este dispositivo de poder, como é que ele funciona. Uma das ideias interessantes escritas por Foucault nesse capítulo 4 tem a ver com aquilo que ele chama de tecnologia de poder ou tecnologia de saber sobre a sexualidade. Para o Foucault, nós não deveríamos simplesmente tratar a sexualidade mais naquilo que ele vai dizer então, vai chamar então de, digamos assim, de lei ou de olhar jurídico do direito sobre a sexualidade, na perspectiva então de uma regulação sobre o sexo. Mas ele vai dizer que nós temos que olhar muito mais agora sobre as técnicas de controle, sobre aquilo que mais tarde vai se chamar então de biopoder, que tem a ver não só com o sexo na condição do indivíduo, desse conhecimento sexual, mas com o intuito deste poder que é formar as individualidades, mas também ter controle sobre os corpos, tanto do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da economia, quanto do ponto de vista, por exemplo, demográfico. Foucault mostra então que há pelo menos 4 formas de ação, digamos assim, desses dispositivos de poder, desta tecnologia de poder sobre a sexualidade. Uma delas tem a ver com a esterilização do corpo da mulher. Ele vai mostrar então como o corpo da mulher foi tratado sob o efeito de uma patologia, que seria intrínseca a essa corporalidade feminina. Então as práticas médicas vão exercer todo um controle, digamos assim, na medida em que elas, digamos assim, cientificizam o acontecimento sexual ligado ao corpo da mulher. Uma outra tem a ver com o que ele chama de pedagogização do sexo da criança. Então a sexualidade da criança passa a ser controlada pedagogicamente, As instituições educativas vão ter controle também sobre a sexualidade. A outra é o que ele chama de socialização das condutas de procriação, Ou seja, uma socialização econômica
econômica por intermédio então de incitações ou freios à fecundidade dos casais, né? Toda uma, digamos assim, uma fiscalização sobre a fecundidade em vista de, digamos assim, não só do controle médico, do valor, digamos assim, dos nascimentos, mas também da própria espécie e da demografia do planeta. Uma outra coisa seria o que ele chama de psiquiatrização do prazer perverso, né? A ideia, por exemplo, de que a análise clínica daquelas formas consideradas anômalas de sexualidade passa a ter também uma espécie de controle sobre a sexualidade. Então, a mulher histérica, a criança masturbadora, o casal malthusiano, né, controlado demograficamente, e o adulto perverso, o homossexual, o masturbador, o voyeur, todos esses passam a ser então os principais, digamos assim, as principais figuras que dão a entender como este dispositivo da sexualidade. No último capítulo da sua obra, intitulado Sobre o Direito de Morte e Poder sobre a Vida, Foucault vai mostrar como aquele antigo poder do soberano sobre a vida e a morte dos indivíduos agora se tornou uma espécie de biopoder assimilado então por esse discurso sobre a sexualidade, com vistas inclusive a esta cientificidade sobre o sexo e o controle, portanto, dos indivíduos. Ele vai dizer então que a velha potência da morte, por exemplo, que simbolizava o poder do soberano, diz ele, agora é cuidadosamente recoberta pela administração dos corpos e pela gestão calculista da vida, né? Foucault vai mostrar, por exemplo, como hoje o biopoder atua na forma das disciplinas, né? De tipo, por exemplo, que buscam a regulação da população, a disciplina sexual que busca o controle demográfico, a estimativa em relação, por exemplo, aos recursos e os habitantes, a tabulação das riquezas, a circulação das vidas em sua duração. Tudo isso, diz ele, faz com que o biopoder seja um elemento indispensável ao desenvolvimento então do capitalismo, como aquilo que garante então a inserção controlada dos corpos, diz o Foucault, no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos. Ou seja, aqui tem um exemplo de como esse biopoder, como essa biopolítica funciona. Então a morte e a vida passam a ser assunto da sexualidade, assunto deste poder exercido sobre o sexo. Bom, é isso aí. Essa foi uma mera introdução ao tema proposto por Foucault. Obviamente, o livro é muito mais rico e as ideias são muito mais profundas, mas aqui se trata de um convite para que você leia esta obra maravilhosa do Foucault, não só esse volume que eu comentei, mas todos os outros. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar e de conversar mais sobre o poder que é exercido em torno da nossa sexualidade. A sexualidade certamente é alguma coisa de muito valor na nossa vida, mas ela também, por isso mesmo, é objeto de muito controle. Um grande abraço, até a próxima.